continuando nossas interferências, eu vou falar primeiro só do fenômeno. Depois vamos fazer contas com ele, principalmente na parte relativa a ondas eletromagnéticas, a luz. Mas esse fenômeno aqui, ó, difração. Característico de ondas, só ondas fazem difração. O que é difração? Contorno. Uma onda é capaz de contornar buracos, que a gente chama de fendas, ou obstáculos, dependendo do seu comprimento de onda. Tá? Esse fenômeno ele é claramente ligado ao comprimento de onda. Veja bem o que é isso. Ó. Por exemplo, coloquei aqui uma onda, de propósito, uma onda plana, para você ver. A única coisa que muda é a forma da onda. Quando ela passar por aqui, ela vai sair, tá, arredondada. Ela vai sair, tá, no caso de planos, aqui como ondas, tá, que formam, tá, circunferências. Muito bem? Então, olha para mim. Não muda a velocidade, não muda a lambda, mas é o seguinte. Está vendo esse buraco aqui? Que tem, vamos dizer assim, um tamanho D, Dzinho. Está aqui, ó, Dzinho. Se o lambda da onda for mais ou menos da ordem de grandeza do Dzinho, mais ou menos igual, a onda é capaz de passar aqui, contornar e se espalhar pelo outro meio. O nome disso, difração. Repara, fiz uma outra figura em que eu ampliei o valor do Dzinho, aumentei o valor do Dzinho. Tá? O fenômeno continua existindo, mas menos intenso. O lambda aqui é menor que o Dzinho, tá? Mas não é muito menor. Então você está vendo ainda a difração acontecer. Tá? E quando finalmente eu fiz aqui, ó, um Dzinho bem maior que o lambda, bem maior, a onda passa praticamente em linha reta, não manifestando esse fenômeno, ou manifestando de uma forma tão pequena que fica imperceptível. Tá? Ou seja, para que a difração aconteça, tá? O comprimento de onda que vai passar pelo buraco, pela fenda ou pelo obstáculo, tem que ser mais ou menos o mesmo tamanho desse obstáculo. Tá? Se o lambda, quanto maior for o lambda em relação ao D, melhor para ver o contorno. Tá? Ondas fazem isso. Tá? Por exemplo, isso te explica que eu posso estar falando aqui e você me escutando num outro cômodo. Por exemplo, eu estou aqui, tem uma porta aqui, tem alguém atrás da porta. Não está me vendo. Tá? O buraco está aberto, mas não está no ângulo de visão. Mas me escuta. Por quê? Porque a onda sonora tem um comprimento de onda de alguns metros. Tá? Repara, e o que acontece? A nossa voz normal, ela tem comprimento de onda da ordem de grandeza de metro. Ela é capaz de contornar o portal e se espalhar, tá, pelo outro ambiente. E você escuta. Tá? Eu posso falar com você colocando a minha mão na frente da boca, tá? Que ela não vai causar sombra como a luz causa normalmente. Você não está vendo a minha boca, mas está escutando o que eu falo. Por quê? Porque o som é capaz de contornar esse obstáculo. O comprimento de onda dele é maior que o tamanho da mão e que a largura da mão, então ele contorna a minha mão e chega ao seu ouvido. Coisa que a luz parece não fazer, parece. Mas se ela é onda, ela tem que fazer. Por isso, Newton, por exemplo, tá, se debatia tanto contra o fato de luz ser uma onda. Por quê? Porque para ele luz não fazia o quê? Difração. Só se propagava em linha o quê? Reta. Então era pelos buracos em linha reta e não se espalhava. E isso dizia para Newton que luz não tinha comportamento ondulatório, porque se tivesse, teria que se espalhar. Tá? Muito bem, vamos chegar a isso. Porque esse, na realidade, é o nosso grande objetivo com esse bate-papo. Em falar de difração. Mas eu preciso que você entenda a difração. Tá?
Tá? Entenda, eu vou colocar para você devagar esses aspectos. Mas primeiro, antes de te dar um bom motivo para que isso aconteça, tá? Para que a onda possa contornar obstáculos ou fendas, e quanto menor o tamanho da fenda, mais a capacidade que ela tem de o quê? Contornar. Eu quero te mostrar isso acontecendo, tá? Aqui, nos filminhos, aqui, numas simulações que eu quero mostrar para você, tá? Então, dá uma olhada aí, tá bom? O corte foi muito pequeno, eu tive que botar em câmera lenta, mas espero que você tenha visto a diferença, tá? Entre um buraquinho pequenininho e os fenômenos muito bem caracterizados, e abrindo o buraco e os paralelos sendo menor. Tá? Eu quero fazer assim, por que isso acontece? Tá? Aqui vem um princípio que já está em voga desde o início dos anos 1600, tá? E que até hoje ele é muito respeitado, tá? Que é o princípio de Huygens. Huygens, tá? Você deve ter escutado Huygens, tá? Mas o cara era holandês, eu fui pesquisar. Não é muito importante, mas o nome do cara é Christian Huygens, tá? Não existe esse I aqui, é High, e esse G aqui também não existe. É um R aspirado, Huygens. Besteira, Huygens mesmo, tá? O que é esse princípio? Ele te mostra que quando uma fonte emite uma onda, ela tem uma vibração. E ela é capaz de produzir toda essa onda ao redor dela. A partir daí, todos os pontos dessa onda têm o mesmo potencial. Cada um deles vibra na mesma frequência da fonte, tá? Vibra para produzir a mesma onda. Qualquer um deles sozinho seria capaz de reproduzir essa onda que a fonte fez. Então, cada ponto aqui, ó, de uma onda é em potencial o formador desta mesma onda. Esse é o princípio de Huygens, tá? Então acompanha comigo o seguinte, olha só o que acontece aqui na difração. Quando você tem aqui, tá, um buraco muito aberto para a onda passar, vários desses pontos estão aqui vibrando juntos. E se são muitos deles, eles reproduzem a própria onda normalmente, sem que cada um deles seja realmente, vamos dizer, convidado a produzir a sua própria onda. Porém, quando você vai fechando esse buraco, e o número de fontes vibrantes, que chamamos de fontes de Huygens, tá? Ou de Huygens, tá? Como é o nome do sujeito. Se o número de fontes vai diminuindo, eles começam a ter a condição de produzir a própria onda e de abrir os espaços. Quando você tem uma fenda mais ou menos do tamanho do lambda, é como se você tivesse colocado praticamente uma nova fonte aqui. E essa nova fonte aqui espalha a onda por todo o quê? O ambiente. Certo? Por isso, quando você quer uma boa difração, você tem que fechar, tá? A passagem para a onda, e se você colocar a passagem mais ou menos do mesmo tamanho do lambda, é como se aquele pedacinho funcionasse como uma nova fonte e que espalhasse para todo o meio aquela vibração. Certo? Tudo bem? Isso é o princípio, tá, do nosso amigo Huygens aí. Tudo bem? Agora, olha bem. Voltemos para a luz. Tá? Isso aqui em ondas, tá, mecânicas, tá, é muito fácil de verificar. Tá? Mesmo em ondas eletromagnéticas, mas de comprimento de onda maior. Por exemplo, quer ver? Contorno. Você está viajando no seu carro numa estrada e está escutando rádio. Está escutando FM. FM, que é da faixa de megahertz. 10 a 6 Hz. Não está em 10 a 14, como é a luz, mas 10 a 6 Hz. É uma onda eletromagnética. Tá? Essas ondas, tá, de megahertz, de
de rádios FM tem alguns metros de comprimento de onda. Por exemplo, ó, aqui, ó, sem que ninguém nos ouça. Lambda, por exemplo, de uma rádio de 100 MHz. 99,9 é a JB. Gente, lambda V sobre F. Luz, 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Não é a luz, é a onda eletromagnética, tem esse V no ar ou no vácuo. Lambda é V sobre F. Frequência, 100 MHz. Olha lá, ó. 10 oitava, 10 oitava. Corta. Essas ondas têm mais ou menos 3 metros de comprimento de onda. Você está escutando o rádio. Daqui a pouco você começa a pegar uma serra, lugar que tem montanhas, coisas assim. Uma onda que tem lambda de 3 metros não consegue contornar montanhas. Tá? Contornar locais mais estranhos. Por quê? Porque o lambda dela é pequeno e a montanha é grande. Tá? Só que se você mudar para AM, tá? Para AM, lambda do AM, por exemplo, aqui, ó, 600 kHz. AM, tá? É kHz. Gente, se você fizer as contas aqui, lambda V sobre F, 3, já vou sair da frente, 3 vezes 10 oitava, onda de rádio, onda eletromagnética, tá? 600 kHz. 600, olha lá, kHz. Quilo, 10 ao cubo. Crianças, aqui tem 10 à quinta, aqui 10 à oitava, vai dar 10 ao cubo. Meio vezes 10 ao cubo, comprimento dessa onda, 500 metros. Te pergunto, dá para contornar a montanha? Dá. O resultado disso é que você, escutando a FM, ela começa a dar problema, ela começa a não mais pegar bem, você passa para AM e os 500 metros podem contornar montanhas. Só que isso aqui não existia na época do nosso amigo Huygens, 1600 e pouco. Tá? Correto? E essas são ondas de lâmpadas muito maiores que a luz. Você poderia ter notado esse fenômeno se as ondas eletromagnéticas de rádio, por exemplo, já existissem nessa época. Mas isso não existia. Então acompanha comigo. Então você está vendo o seguinte, que para uma onda difratar, contornar um buraco, uma fenda, contornar um obstáculo, ela precisa ter mais ou menos o comprimento de onda do tamanho desse obstáculo, dessa fenda. Tá? Por que luz, durante muito tempo, não era considerada uma onda? Porque olha só, quem é o comprimento de onda da luz visível? Da luz visível, olha para cá. Entre 4 vezes 10 a 14 Hz, que é a frequência do vermelho, e 7 vezes 10 a 14 Hz, 14 Hz, que é a frequência do violeta, estão todas as coisas que nós podemos captar. Eu escolhi uma, para ficar com a conta mais fácil. Uma que está lá em 6 vezes 10 a 14 Hz. Vamos lá, vermelho, alaranjado, amarelo, tá? Isso lá pelo verde. Tá? Olha para mim, ó. Comprimento de onda da luz. 5 vezes 10 a menos 7 metros. Da ordem de grandeza de 10 a menos 6 de 1 micron. Tá? De 1 milésimo de milímetro. Pega 1 milímetro, que é a divisão da tua régua, que é menorzinha, e divide por 1000. Esse é o comprimento de onda que está em torno do comprimento de onda da luz visível. Eu te pergunto, é qualquer buraco que ela é capaz de contornar? Os buracos normais da nossa vida, ou os obstáculos normais da nossa vida, são muito, muito maiores que 1 micron.
E se são maiores que 1 micron, a tendência da onda eletromagnética luminosa é passar por eles em linha o quê? Reta. Por isso só víamos a luz se propagando em linha reta como na ótica geométrica. O que acontece? Tá? Quando Huygens fez isso aqui, tá? Fez esse princípio e mostrou que ele estava certo, algumas pessoas começaram a raciocinar. E se a luz fosse, tá, uma onda de comprimento de onda muito pequeno? Buracos normais não poderiam fazer com que ela sofresse o quê? Difração. Porém, se você fizesse fendas da mesma ordem de grandeza do comprimento de onda da luz, a luz deveria se espalhar. Ai, mas isso vai filtrar bastante. Como é que vai fazer para detectar do outro lado? A gente pode tentar ver se consegue uma interferência construtiva, para poder aumentar a intensidade desse fenômeno. Tá? Ou seja, alguma coisa como aquela experiência da nossa penúltima aula, de ter aqui uma fonte, aqui outra fonte, e elas poderem produzir interferências construtivas. Olha ali, ó. Interferências construtivas. Para poder somar as amplitudes, aumentar a intensidade ao quadrado e ter condição de captar. Porque se isso for verdade, nós poderemos captar as ondas de luz sofrendo o quê? Difração, e por isso tá mostrando que a difração e a interferência seriam coisas também do universo luminoso. Tá? E, na realidade, a experiência que mostrou isso, que é a que vai entrar agora para você ver, tá? Que é fundamental para a história da ciência e para a história da sua prova, a famosa experiência de Young, tá? Demonstrou isso para você e mostrou o seguinte: olha a história mesmo, hein? Diferença de percurso, tá? Igual a n lambda sobre 2, n ímpar. Se as fontes estiverem em fase, n ímpar vai dar interferência destrutiva e n par interferência construtiva. Não foi assim? Vamos ver se a luz vai fazer a mesma coisa. E vai, tá? Vou te mostrar agora a famosa experiência de o quê? Young. Bom, senhores, vamos conversar um pouquinho, até sentei um pouco aqui para bater papo com você, porque não é uma coisa simples e eu tenho que tentar ambientar você na experiência de Young. Tá? Muito bem. Meados de século XVII. Tá? Já muita gente queria acreditar que luz fosse onda. Mas o problema, eu coloquei para você ainda há pouco, era a difração. Que a gente não via a luz fazendo isso e sabia que a difração, para ocorrer, ela tinha que ser com obstáculos, ou principalmente fendas, da mesma ordem de grandeza do lambda. Tá? E como fazer isso para a luz, tá? Que não mostrava essa difração acontecendo? Por que não mostrava? Provavelmente acreditavam os físicos que não concordavam com a teoria corpuscular de Newton, embora fosse um padrinho muito forte, né? Tá? Provavelmente porque o lambda da luz fosse muito pequeno. Se eles tivessem condição de fazer experiências com outras ondas eletromagnéticas, tá? Como, por exemplo, aquelas ondas de rádio que eu citei para você ali, com comprimento de ondas de 3 metros, facilmente isso seria comprovado, mas hoje é fácil. Mas você não tinha osciladores, tá, eletromagnéticos para gerar onda de rádio, nem pensar, século XVII. Tá? A única onda que você tinha, se é que seria onda, né, para comprovar, seria da luz, que hoje a gente sabe
que tem uma frequência muito alta, o comprimento de onda muito pequeno. Por isso, entrava pelos buracos e saía direto em linha reta, porque ela era muito maior que o buraco. Tá? Te mostrei ainda há pouco um filminho em que você tem um buraco pequeno do tamanho do comprimento de onda, em que a luz faz uma difração perfeita. Quando você abre o tamanho do buraco, é como se fosse, ao invés de uma fonte de Huygens ali, várias fontes, o que tende a reproduzir a onda normalmente e desviar muito pouco. Você vai ver num futuro próximo que isso está correto, porque essas várias fontes até interferem na difração com uma fenda só e produzem espectros, tá? De interferência. Mas, à época, o que se tinha era a luz e se imaginava que ela poderia ser uma onda de comprimento de onda muito, muito, muito pequeno. Então, quem fez o nosso brilhante Thomas Young, que na realidade fez uma das experiências mais fantásticas da física de todos os tempos. Isso é outro marco da ciência. Tá? Bom, vamos lá. Imaginando que a luz fosse onda, de comprimento de onda muito pequeno, ele teria que fazer um buraquinho muito, muito, muito pequeno para a onda passar. E espalhar. Tá? Mas dificilmente ele provaria que isso aconteceu numa tela do outro lado, tá? Pelo simples fato de que esse buraquinho muito pequeno não tinha como reforçar nada, não tinha como mostrar a presença de luz do outro lado. Afinal de contas, estou falando de micrometros. O que imaginou ele? Vamos colocar, ao invés de um buraco, 2. Para produzir, tá, interferências construtivas e o quê? Destrutivas, e poder notar numa tela, tá, locais mais claros, mais escuros, mais claros, mais escuros, provando que houve interferência. E se houve interferência, é porque houve difração, espalhou a onda, tá, e fez com que duas fontes produzissem, tá, locais mais claros, locais mais escuros. Além do fato de que, quando você interfere ondas, você, por exemplo, construtivamente, você aumenta a amplitude. E a intensidade, você lembra, aumentará ao quê? Quadrado. Isso poderá dar uma ideia melhor de regiões claras ou escuras, porque as claras vão ser bem mais claras do que as escuras. Tá? As claras seriam interferência construtiva, da cor que você tivesse utilizado, e as escuras interferência destrutiva. Mas para isso eu teria que produzir duas fontes e saber que elas estão em o quê? Fase ou em oposição de fase, mais fácil produzir em fase, tá? Para produzir a experiência de forma correta. Então, para começar, o que fez o nosso amigo, tá, Thomas Young? Produziu aqui com a chegada da luz uma primeira barreira com uma fenda muito pequena, para que isso aqui, ó, que fosse da ordem de lambda, ou tá, menor, mas se fosse da ordem de lambda já estava bom, ele pudesse espalhar a luz aqui. E ao espalhar, ele precisava de formar duas fontes para poder criar a interferência e mostrar que a luz não só passou por ali, como fez interferências construtivas e o quê? Destrutivas. E isso é um fenômeno basicamente ondulatório. Mas para isso que ele fez? Fez esse buraco aqui, botou outra tela, tá? Com mais 2 buracos absolutamente equidistantes desse. Por que equidistantes desse? Para que essa luz emitida por essa fonte de Huygens e essa emitida por essa fonte de Huygens tivessem percorrido a mesma distância. E percorrendo a mesma o quê? Distância, chegariam ali em fase. Certinho? Então, para garantir que aqui haveria uma fonte F1 e aqui uma fonte F2, tá? Fonte de Huygens, tá? Correto? Em fase, ele equidistou essas duas fendas bem pequenas dessa aqui, tá?
para tentar formar padrões de interferência construtiva e destrutiva. Porém, ainda havia mais um grande problema. E esse, eu espero que você consiga entender, porque não é nada de muito simples. Pense. Então eu vou produzir duas fontes com dois buracos muito pequenos para difratar, para fazer interferência. Mas com ondas de comprimento de onda muito pequeno. Muito pequeno. Então eu te pergunto, tu bota uma distância aqui razoável, por exemplo, tá, de alguns centímetros, tá? E os lambdas são de microns. Repara, as ondinhas pequenininhas aqui, ó, de crista, vale, crista, vale. Diante dessa distância, tá, vai ser difícil produzir essa interferência com essa distância grande, porque o lambda é muito pequeno. Tá? Ah, vai interferir? Vai. Mas a crista e o vale, o crista vão ficar mas tão o quê? Juntos aqui, que você não vai ver nada, vai ver um borrão. Tá? Então ele precisava de duas coisas importantes. Duas. A primeira delas, que as duas fontes estivessem muito perto. Da mesma OG de lambda da luz. Para que a gente pudesse produzir alguma coisa que pudesse separar as interferências construtivas e destrutivas. E ainda assim, elas iam ficar tão juntas aqui que a tela ia ter que ficar bem longe, né? Bem longe. Para poder, com o caminho, você ir separar. Lembra das hipérboles aqui? Para que isso aqui fosse uma hipérbole e fosse separada, tá? Para o lambda da luz, eu tinha que botar uma distância bem grande até o quê? A tela, para poder separar o construtivo do destrutivo, você poder ver o claro e o escuro e o claro e o escuro. Você consegue entender o que eu estou te falando? Estou um trabalhão para fazer e tem que mostrar para você com vários desenhos o que eu quero dizer. Tá? Nota bem, olha só, troquei o desenho, mas é a mesma coisa. Aquele anteparo com as duas fendas bem próximas para poder provocar a interferência. Tá? Já que o lambda é muito pequeno. E aí, tá? Como o lambda é muito pequenininho, aquela linha central, ó, do máximo central, que é distante, que o ΔD é igual a zero, e que se as fontes aqui eu coloquei em fase, porque lembra, as fontes no fundo, são aquelas fendas que vão provocar a difração. Eles vão usar como duas fontes com fendas muito pequenas. Muito bem. A difração daqui e daqui é como se colocasse uma fonte F1 e uma fonte F2. O equidistante é o famoso N igual a zero, onde o ΔD é zero, onde dá interferência construtiva. Então ali no meio, numa tela, vai ficar uma região clara. Tá? Só que a região escura logo depois, para dar a interferência destrutiva, aqui pertinho não ia aparecer. Não ia aparecer. Ia ficar muito junto. Tem que levar essa tela para bem longe, para lembrar das hipérboles. Aqui, ó, elas iam abrindo bem devagar, e aqui, bem longe, poder produzir mais aberto a região de N igual a 1, de N igual a menos 1 embaixo, que é N igual a 1 também, isso aqui embaixo, vocês botam menos 1, em que o ΔD dá um número ímpar de lambda sobre 2, tá? Portanto, vai dar interferência destrutiva, e que vai ficar escuro, vai ficar claro. Só que o Young, para poder fazer isso acontecer, tinha que afastar essa tela, mas afastar mesmo, usando distâncias aqui, da ordem, tá? De 10 a menos 6, 10 a menos 5, tá? Do metro. E aqui, de, sei lá, 10 metros, tá? Coisas assim que vão ficar, tá? Repara, 10 a 7ª vezes maior. Ou seja, para esses furos aqui, aquela tela está no infinito. Tá?
Só que só assim poderia aparecer o que o Yang queria, que era provar que a luz fazia difração e, fazendo difração, fazia interferência construtiva e destrutiva na parede. Tá? Por quê? Porque o que ele tinha de onda eletromagnética era de frequência muito alta, que é a luz, e lâmina muito baixa. Tá? Então essa tela tem que estar longe. Mas isso tudo foi satisfeito na experiência? Foi satisfeito? Tá? Resultado, apareceu? Apareceu? Tá? Claro, escuro, formou nessa tela aqui algo assim, ó, com as fontes em fase, aquilo que eu te mostrei no outro desenho, e da tela. O meio, uma faixa clara. Da cor da luz que eu estou usando, tá? Monocromática, o meio, uma faixa clara, que é interferência construtiva. Repara, ao lado dela, faixas escuras, de n igual a 1, de diferença de percurso, lembra? Delta D igual a lambda sobre 2. Depois, mais duas faixas claras, certo? Que em tese deveriam ter uma intensidade um pouco menor, uma vez que, tá, a distância é maior, lembra? Quanto mais distância, menos intensidade. Só que, para o caso especial da experiência de Young, essa diferença de distância é tão entre essa faixa clara e essas faixas claras é realmente tão pequena, isso aqui está muito grande em relação a esse desenho, que praticamente não dá muita diferença. Com ondas luminosas, a intensidade aqui é praticamente a mesma. Tá? E aí viria, esse é o N igual a 2, aqui ó, o N igual a 3, que é interferência destrutiva para M ímpar, faixa escura. Senhoras e senhores, isso funcionou e provocou, tá, nessa tela bem distante, linhas de interferência, franjas de interferência clara, escura, clara, escura, clara, escura, provando não só que a luz fazia o quê? Fazia difração em fendas muito pequenas, como essas fendas serviriam de fonte de Huygens, tá? Para fazer interferência aqui de duas fontes, provocando na tela interferências construtivas e destrutivas, ou seja, mais ondulatória do que isso, impossível. Certo? E nós vamos estudar matematicamente como é que acontece isso. Que é do mesmo jeitinho que você viu antes. Delta D igual a N lambda sobre 2. N par, N ímpar. No caso de eu ter fontes em o quê? Fase. Que eu posso produzi-las também em oposição de o quê? Fase. Certo? Só que agora eu tenho que fazer uma matemática especial, porque esses ângulos aqui são muito pequenos. Certo? Muito pequenos. Essa distância é muito grande em comparação com essas. Então vai ter uma matemática especial para essa experiência de Young. Vamos te mostrar como é que ela é. Bom, gente, olha. Eu tenho que mudar o desenho porque o assunto é complicado. Tá? Vai devagar. Tenta entender. Mas qualquer coisa a gente tem que discutir. Estou produzindo aqui a experiência de Young. Tá? Isso é física 4. Ótica ondulatória. Não posso botar essa tela onde ela tem que dar, aqui lá depois do quadro. Você tem que imaginar que isso aqui está muito longe. Tá? Que essas distâncias até o ponto que eu vou pesquisar a interferência, em relação a esses tamanhos, elas são muito grandes. Que isso aqui, a princípio, é praticamente paralelo para encontrar o infinito. Como eu desenhei ali, em separado. Muito bem. Como é que funciona a interferência? Você já sabe como é que é. Tá? Aqui no meio,
os dois pontos são equidistantes, as fontes estão em fase, porque a experiência de Young, ele produziu isso em fase. Então, aqui, ó, a interferência é construtiva. Porque o ΔD, a diferença de percurso, é zero aqui, e zero é par. É o famoso N igual a zero, tá? Seria uma franja clara aqui no meio, interferência construtiva. Agora, os pontos aqui em cima, depende. A diferença de percurso, ela que manda, lembra? O ΔD igual a N lambda sobre 2, aqui eu estou chamando de ΔR, o ΔD, tanto faz, tá? Tá bom, aqui, ó. Vou até trocar, pronto, ó. Vou chamar de D2 e D1, como a gente está acostumado. Isso você sabe desde as primeiras interferências, tá? Que quando a diferença de percurso é um número ímpar de lambda sobre 2, a interferência é destrutiva, porque as fontes estão em fase. Quando é um número par de lambda sobre 2, ela é construtiva. É a mesma lei. Só que aqui, nota, que é o ΔB? É esse pedaço aqui, ó. Esse pedaço é o ΔB. E ΔD igual a N lambda sobre 2. Mas quem é esse pedaço ΔD? Quem é esse pedaço? Tá? Presta bem atenção. Nota bem, ó. Aqui praticamente uma linha reta, porque as duas retas são paralelas. Nesse início, já aqui, tá? Isso aqui é muito pequenininho e vai se encontrar muito longe. Eu fiz o desenho antes para você ver. Elas são praticamente paralelas. Aqui está o ΔD. Ó, aqui está o ΔD. Tá? Imagina, o sistema tem um desvio θ causado pela o quê? Difração. Ao invés de continuar em linha reta, tem um desvio θ. Vai dizer, mas Ricardo, esses três desvios são iguais? São, porque ali o sistema é todo paralelo. Isso aqui é muito pequenininho e encontra muito longe. Então, o desvio θ da difração para esse ponto que eu escolhi, tá? É o mesmo para esse raio e para essa distância central que eu fiz ali. Tá? Então, olha bem, ó. Se existe um desvio θ para o ponto P, que eu quero pesquisar se a interferência é construtiva ou o quê? Destrutiva, nota uma coisa. Quem é esse desvio θ? Olha para cá, ó. Fiz aqui, tá? Cadê? Deixa eu fazer direitinho. Aqui a fonte de cima, aqui o meio e o desvio θ, tá vendo? Ó? Se esse ângulo é θ, tá? Correto? Esse aqui é 90, esse todo aqui é 90 menos θ. Certo, gente? Tudo bem? Olha para cá. Se esse aqui é θ, tá? Isso aqui é perpendicular. Aqui. Isso aqui é perpendicular. Se esse aqui é θ, esse aqui é 90 menos θ. Olha o triângulo, aqui olha o triângulo. Esse é 90. Esse é 90 menos θ. Esse de cima aqui é θ. Esse é de cima aqui é θ. E essa distância aqui, ó, entre a fonte de cima e a fonte de baixo é D, o afastamento entre as duas fontes, entre os dois buracos que produziram a difração. Tá? Então, olha para mim. Quem é o pedaço que eu quero, ΔD? É D seno de θ, porque isso aqui é um triângulo retângulo. Aqui, ó. Aqui, ó. Ó. Triângulo retângulo. Esse é θ. O D é hipotenusa. Hipotenusa vezes seno, cateto oposto. O ΔD é D seno de θ. Estamos juntos? Hã? Então, o ΔD, a diferença de percurso, ele é o famoso D seno de o quê? θ. Resultado, D seno de θ igual a N lambda sobre o quê? 2. Que é a jogada da interferência. N par construtivo, N ímpar destrutivo. Isso é uma coisa que
aparece muito nos livros de terceiro grau e algumas provas, como a do IME, usam isso. Ao invés de ele usar n lambda sobre 2, n par e n ímpar, algumas questões botam n lambda e n mais meio lambda, que é exatamente a mesma coisa. Olha para cá. Interferência construtiva com n lambda, tá? É n lambda sobre 2, onde n é o quê? Par. 1 lambda equivale a 2 lambda sobre 2. 2 lambdas equivale a 4 lambda sobre 2. Certo? E essa aqui, ó. N mais meio lambda. Olha só. N igual a 0. Meio lambda. N igual a 1 é ímpar. N igual a 1 mais meio. 3 meios lambdas. N igual a 3 é ímpar. Então escrever isso ou escrever isso é a mesma o quê? Coisa. Tá? E numa experiência geral de Young com ondas eletromagnéticas de qualquer tipo, que não na época existiam, mas hoje existe, você tem lambdas razoáveis e pode utilizar isso aqui com senos de θ até interessantes. Agora, lembra, na experiência de Young, esse seno de θ é para um θ muito, muito pequeno. Então, isso aqui ainda pode ser colocado numa coisa melhor, que é pegar esse seno de θ e interligar com o Y, com o Dzão, com tudo que tem aqui. E você vai ver que a experiência de Young fez barba, cabelo e bigode. Ela não só provou com as interferências construtivas e destrutivas que luz era onda, como ainda por cima calculou o lambda e a frequência das ondas luminosas, das cores das ondas luminosas. Arrebentou. Por isso eu te falei que é uma experiência fantástica. Deixa eu, de novo aqui, tá? Desenvolver mais um pouquinho essas equações agora. Tá? Então, olha só. Redesenhei. Tá aqui a experiência de Young. Está aqui o que você conhece de diferença de percurso igual a m lambda sobre 2. Só que esse data D, eu provei para você que ele era D seno θ, onde o θ é um desvio da difração para cada ponto. Tá? Um desvio maior, um θ maior, um desvio menor, um θ menor. Para cada θ, um desvio. Certo? E aí, o ponto P, para interferências construtivas ou destrutivas, distando y do máximo central, do n igual a 0. Tá bom? Só que, especialmente na experiência de Young, onde o lambda é realmente muito, muito pequeno, porque é o lambda da luz, eu não tinha outra alternativa, tá? Esse θ é muito pequeno. E se ele é muito pequeno, lembra? Tá? O seno de θ se confunde com tangente de θ. Não é isso? Então, olha para cá. Quem é tangente de θ? Olha esse triângulo aqui, olha esse triângulo aqui, olha aquele aqui. θ é um desvio causado naquele ponto pela difração. Quem é tangente de θ? Y sobre Dzão. Y a distância ao máximo central. Dzão a distância entre essas fendas e a tela. Então, tangente de θ. Y sobre Dzão. Eu posso substituir seno de θ por tangente de θ, porque θ é muito pequeno. Vai ficar D vezes Y sobre Dzão igual a N lambda sobre 2. E olha, estou fazendo uma experiência, olha o Young fazendo. O D da experiência dele, ele conhece? O Y ele pode medir, certo? O Dzão ele conhece. Está aqui, ó. Determinou o lambda. Gente, a experiência provou que havia difração. Havia também interferência, que a coisa era ondulatória, e ainda o lambuja calculou o lambda da luz de cada luz que ele usasse.
o verde uma, o azul outra, o vermelho outra, tá? De cada luz que ele usasse, ele só podia usar luz. Tá? Repara, calculou lambda, e quem calcula o lambda, tá? Calcula a frequência, porque V igual a lambda F, e o V é o V da luz no ar. Certinho? A experiência calculava o lambda. Agora, uma coisa importante para você nos exercícios. Nada. Coloquei o Y aqui, ó, desse lado. E deu N, que multiplica a lambda Dzão sobre 2Dzinho. Lambda para a experiência, constante. Dzão, constante. Dzinho, constante. Y e N são diretamente proporcionais em primeiro grau. Isso quer dizer que o ΔY sobre o ΔN, tá? Que é o coeficiente angular da reta, se mantém o quê? Constante. O que eu quero dizer com isso? Que para cada ordem aqui de interferência, n igual a 0, vamos lá, n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, a variação é constante, ou seja, a distância entre as franjas se mantém constante. Se a distância se mantém o quê? Constante, eu quero perguntar para você assim, qual a distância entre a terceira franja clara, tá, e a quarta franja clara? Para pensar, entre uma franja clara e outra franja clara, tá, é de um n par para o próximo n par. Ou seja, a distância entre a terceira e a quarta claras é a mesma entre a 0 e a 2. Porque a distância se mantém constante. Então, se eu calcular o n igual a 2 e fizer a diferença entre o máximo central e o primeiro máximo, que é o n igual a 2, entre todos os máximos a distância se mantém o quê? Constante. Se eu fizer o n igual a 1, eu vou ter entre o máximo e o mínimo, mas não é entre esse máximo e mínimo, é entre todos os máximos e o quê? Mínimos. Por quê? Porque, já que essa função aqui para especificamente da experiências em que o lambda é muito pequeno, deu desse jeito? Tá? Eu posso dizer que a distância entre as faixas, que a distância entre as faixas claras ou entre as faixas escuras se mantém o quê? Constante. Finalmente, uma observação sobre a intensidade das franjas. Claras e escuras, claras e escuras. Ora, você sabe que intensidade é inversamente proporcional à distância. Certo, gente? E quanto mais distância, menos o quê? Intensidade, tu sabe disso. Inclusive é ao quadrado. Tá? Repara, no geral, a partir do meio, quanto mais para cima ou mais para baixo ocorrer a interferência construtiva, as franjas claras, que são as que nos interessam, as que vão aparecer, mais distância, menos intensidade. O gráfico geral vai te mostrar que a franja central clara tem uma intensidade maior do que o n igual a 2, do que o n igual a 4, porque aqui é o n igual a 1, né? Certo? É a destrutiva, é a que vai a 0, tá? No caso de totalmente destrutiva, ela vai chegando lá. Agora, a questão é a seguinte: para a experiência de Young, com lambda muito pequeno, com a frequência muito alta, com a tela onde é infinita da formação, a diferença de percurso é tão ridícula daqui até aquela, eu acho, para as primeiras ordens, que você pode considerar a intensidade se mantendo o quê? Constante para a primeira franja clara, para a segunda franja clara, para a terceira franja clara. Por quê? Porque a diferença de percurso, tá, é infinito. Ou seja, na realidade, para a experiência de Young, especialmente com lambdas muito pequenos e aquele P muito grande para poder espaçar, a variação de intensidade é considerada o quê? Desprezível. No geral,
com lâminas maiores, você pode ver isso aqui acontecer, que é o normal, né? Correto? Com as variações de distância, certo, gente? Tudo bem? Então, fechamos essa aula sobre experiência de Young. Uma batalha, certo? Agora vamos parar para exercitar. Abraço, gente!